Lembra do padre? Aquele padre que... o padre... pode falar que ele se empolgou? Não. Pode. Deixa eu ser uma empolgação. Vou fazer o seguinte, não eu vou julgar. O padre vai falar e você de casa diz o que você acha. A gente julga depois que ele falar. Boa. Dá uma olhadinha. Tem alguns católicos, engraçado, que tem saúde, tem tudo, e diz, eu só vou na igreja quando tiver a vacina. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas, né? Oi? Ou que morra antes da vacina chegar, não é? Padre Antônio Firmino. Ontem a gente teve Flor de Lis, que em nome de Deus, diz que não podia ficar separada, porque Deus não aceita separação, mas em nome de Deus, ela matou o marido junto com os filhos. Com os 11 filhos. Hoje a gente tem esse padre. E, gente, o problema não é da religião, é das pessoas. Hoje tem esse padre... Vamos até passar de novo para ver se a gente não entendeu errado. Vai que eu não tenha tido hoje um momento de lucidez, de compreensão de texto, e eu tenha entendido errado. Deixa eu ver. Vamos ouvir de novo. Uns católicos, engraçado, que tem saúde, tem tudo, e diz, eu só vou na igreja quando tiver a vacina. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas, né? Ou que morra antes da vacina chegar, não é? Nossa, amado, Kátia Cara do céu, que eu acho assim, ó, às vezes eu penso que a gente tá em outro planeta, ou a gente ou eles, né? Porque como uma pessoa, na sua sã consciência, um padre, ele quer ajudar as pessoas dizendo que as pessoas com saúde não vêm para a igreja. Primeiro, quem tem sã consciência devia ficar mais em casa. Você viu que só ontem foram 407 mortos em São Paulo. Só vítimas do coronavírus. Então, vamos ver. Então, um pouquinho de juízo se perde. Se a pessoa não está indo para a igreja porque ela tem saúde, mas quer continuar tendo saúde, ele devia fazer uma missa virtual. Pronto. Agora, na hora que ele vai gravar alguma coisa, ele grava falando isso, que as pessoas deviam, que quem não está indo para a igreja não devia receber a vacina, ou então devia morrer. Foi isso que ele falou. Eu não vou dizer que eu acho que ele devia morrer, porque... Não. Mas eu acho que ele devia ser retirado da Igreja Católica, né? Igreja Católica. Devia ser retirado da Igreja Católica. Isso aí, gente, um padre com uma postura dessa... Ah, gente, e um senhor de idade. Se fosse um padre novinho, você fala assim, sabe, a cabeça, né, ainda não tá... Ele é lá de Visconde de Rio Branco, na zona da Mata Mineira, mas o padre foi tocado e o padre pediu desculpas, Kátia. Eu quero que ele se lasque com a desculpa dele, enfia na lata e joga no lixo. Vou dar a voz pra ele, tadinho. Só dar uma olhadinha rápida. Pode ser? Você dá, eu vou ver. Dá play no padre, gente. Padre Safa Barra. Meus queridos amigos, eu sou o padre Antônio Firmino da paróquia de São João Batista, de Visconde do Rio Branco. Dado a bobagem que eu que disse, causou um comentário infeliz que eu fiz no final da missa deste último domingo, então eu venho esclarecer. Mais esclarecer, até pedir desculpas e me retratar, porque trouxe alguns transtornos. E quem me conhece sabe que eu sou aquela pessoa que luta pela vida, a vida plena, desde a sua concepção até o seu fim natural, como Nosso Senhor pede e como é doutrina da nossa Mãe Igreja. E neste tempo de pandemia, quem me conhece, quem está próximo de mim, sabe o quanto eu tenho me empenhado para preservar a vida, para cuidar da vida em todos os sentidos. Em todos os sentidos. Então, eu tenho que pedir desculpas àquelas pessoas que se sentiram ofendidas, machucadas com as minhas palavas. Gente, vamos começar, vamos por partes. Eu não conheço esse padre, mas desculpa, eu também não estava afim de conhecer. Porque, primeiro, se ele é um líder religioso, não importa de que igreja, não faz a menor diferença de congregação, de que se trata. É um homem que fala e que divulga, multiplica a palavra de fé. Nunca uma pessoa pode cometer um engano, um erro desse, de falar, se você não vem na igreja, espero que a vacina não chegue para você
você ou que você morra. A única coisa que eu acreditei nessa conversa dele, isso se você não for na igreja, segundo o padre, que eu não quero nem saber o nome dele. Agora, o final eu acreditei. Que ele falou, eu acredito do início ao fim da vida. Por isso que ele quer que as pessoas morram. Se você não fizer o que o padre quer que você faça, ele deseja que você não tenha a vacina ou que você morra de Covid. Ele foi feliz, cara. Gente, eu vou te falar uma coisa. É assim, a gente que lida com comunicação, Sim. seja na frente do vídeo como a gente, ou mais ainda o senhor, que é um membro de uma igreja muito forte, que tem, na verdade, forte que eu digo, de um poder de levar a palavra para muita gente. Não estou dizendo forte de peso da Igreja Católica no mundo, não é só disso que eu estou dizendo, não. Do poder de você convencer, de você levar a fé, de você levar amor, multiplicar amor. O senhor nunca pode falar isso. Por exemplo, eu estou falando mais lentamente porque eu estou pensando, porque é isso que a gente tem que fazer antes de falar, para a gente não falar além do que a gente gostaria, que é o que o senhor precisa aprender a fazer. Então, quando a gente vai falando, a gente vai autofiltrando. Porque se eu fosse falar todos os dias de tudo que eu acho, eu já nem na ilha deserta eu estava conseguindo viver sozinha. Porque, do que eu pensei do senhor, falando disso, que o senhor deseja, que a pessoa que não vai na igreja e que está bem de saúde, que não tem a vacina, e que a pessoa que não vai na igreja de domingo, tendo saúde, que ela devia morrer de Covid, eu aqui já estaria excluída de qualquer sociedade. Se eu tivesse falado da Flor de Lis ontem, a mesma coisa, e de outras coisas, então a gente não pode falar. Quando dizem assim, você é sincera? Aí eu respondo, sou, mas dentro da educação e do limite que a gente tem que ter, gente. Sim. Como que o senhor pode falar um negócio desse? E na posição dele, ele mandou Gente, não Padre dá, Antônio né? Firmino. E uma pessoa que devia ter sabedoria, grau de sabedoria, menos 10. Se o senhor fez um monte de coisa boa ao longo da vida, ó lá, estragou tudo porque não pensou antes de falar. Uma palavra mal como falada, né? E como que você pode desejar que as pessoas que não façam aquilo que você acha que elas têm que fazer, Merecem que não recebam a vacina e que morram de Covid, sendo que a gente só aqui em São Paulo, em Minas eu não sei quantas pessoas morreram, em São Paulo só ontem foi 407. Vamos multiplicar isso por 30? Tiver a vacina. Olha lá. Tomara que não apareça vacina para essas pessoas, Olha né? isso, gente. Não Ou que devia morra aparecer pro antes da senhor. vacina chegar, não é? Que morra antes da vacina chegar. Gente. E o que a Igreja Católica falou sobre isso? Na verdade é o seguinte, a Arquidiocese de Belo Horizonte, responsável pela igreja, ainda não se pronunciou oficialmente, porque até gago aqui, com o ocorrido, e a gente espera que se pronuncie. pronuncie. Quando o assunto é aborto de criança que é estuprada, todo mundo se manifesta rapidinho, né? É verdade, você tem razão. Aí as igrejas todas se manifestam, falam. Quando alguém da sua congregação fala uma asneira dessa, aí param para pensar ao invés de falar, desculpa, a gente conversou com ele vai se afastar, ou qualquer coisa que fosse. Uma suspensãozinha, um ganchinho, não, uma semaninha ele vai ficar em casa pensando, sei lá, alguma postura que fosse uma resposta para os fiéis e para a sociedade. Olha, Padre Antônio Firmino, infelizmente não deu certo, o senhor pediu desculpa, me deu saudade do padre de Itajubá com os filtros. Aquele sim era fofinho, né? Então, eu acho. E sabe o que eu acho que esse Padre Antônio, né? Antônio Antônio devia pensar, é assim, a gente já tem que controlar o que a gente vai falar quando o único responsável pelos atos do que a gente disser seremos nós. Por exemplo, eu aqui na Band, eu penso por mim e por essa empresa que eu faço parte. Então, eu penso em como eu falar, como o meu chefe vai gostar de ouvir, como o dono da empresa vai gostar de ouvir e como quem assiste vai gostar de ouvir. Sim. Com respeito. E é o que o senhor tem que pensar. Pensar em como a Igreja Católica do mundo vai querer ser associada com o que o senhor diz, quanto que as pessoas que lhe seguiam por muitos anos vão olhar e falar, gente, que deu no Padre Antônio, ele tá doido? Ou qualquer outras coisas similares. Então é surreal, gente. Não estamos numa época que quando se fala assim, todo mundo tem que ser livre. Livre, lembra da educação moral e cívica que a gente tirou do currículo escolar, não devia ter retirado? Quando o meu direito termina, onde começa o seu? E o senhor foi muito desrespeitoso e foi, lamentável, né? Foi legal, vamos mudar, quer mudar um pouco de assunto? Por isso que eu prefiro o Padre Juarez. Nossa, muito melhor. Porque é difícil.